Fala pessoal, beleza? Se você vai fazer o concurso do TSE Unificado, esse vídeo talvez possa te ajudar. Hoje eu peguei uma questão de gestão de contratos, uma questão recente de 2024 que caiu no concurso do Ministério Público do Tocantins, ok? Essa questão, ela não foi simples, tá? Foi uma questão que muita gente errou. Quando você abre o TEC Concursos e analisa as estatísticas de erros, vocês vão visualizar que muita gente errou essa questão, porque ela não é simples, tá? E o que eu vou fazer? Baseado nessa questão, eu irei fazer uma revisão, tá? Uma revisãozinha para a gente pegar alguns conceitos, para a gente estudar. Vamos usar essa questão para estudar, beleza? Espero que vocês gostem. Me siga lá no Instagram, Espíndola Concursos, e vamos lá. Ó, questão para engenharia civil, ok? Questão de 2024, Ministério Público do Tocantins. Vamos lá então. Um órgão da administração pública lançou um edital, beleza, para a contratação de empresa para a execução de obra rodoviária. Quando você vai fazer prova, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça, olha só, qual é o objeto do meu contrato? É execução de obra rodoviária. Então, o meu contrato se trata de uma obra, tá? Então, vamos anotar. Vou colocar aqui, ó. Objeto do contrato. Então, objeto do contrato. É uma obra. Aí você já tem que se perguntar, se é uma obra, quais são ou qual é a modalidade de licitação aplicável? Você lembra? Eu vou lembrar você. Vamos lá. Pessoal, quando eu tenho obra, as modalidades aplicáveis são concorrência, ou diálogo competitivo. Competitivo, tá? Geralmente, na maioria dos casos, obras, a modalidade aplicável será a concorrência, tá? Por quê? Porque o diálogo competitivo, ele é um tipo de modalidade muito específico, tá? Um tipo de modalidade muito específica. Por quê? Porque você tem as fases, né? Você tem lá as fases do diálogo. A fase do diálogo e a fase do diálogo e da competição. No diálogo competitivo, são aquelas situações que trazem inovações. Então, de maneira geral, se você vai fazer uma obra, vai ser por concorrência, na maioria dos casos, a não ser que a sua questão de prova ela seja muito específica. Ela dê detalhes que te levem a concluir que é ou que será por diálogo competitivo, tá? Essa questão aqui, você pode ler aí, tá? Mas essa questão será concorrência, tá? Por quê? Porque não tem nenhum indício aqui na questão que nos leve a crer que será por diálogo competitivo. Então, vamos circular aqui. Qual vai ser a modalidade? Concorrência. Beleza? Você lembra quais são as outras modalidades de licitação? Coloca aqui nos comentários. Então, vamos lá. Beleza. Se é concorrência, vamos fazer uma revisão aqui rápida da concorrência, tá? Concorrência. Pessoal, primeira coisa, quando a gente fala de concorrência, para que eu vou usar a concorrência? Para quais contratações? Para quais contratações? Vamos lá. Primeiro, obras, né? Se eu acabei de falar que eu vou utilizar obras para concorrência, então o primeiro tipo de contratação
que a gente vai utilizar a concorrência será obras, tá? Outro exemplo, bens especiais. Bens especiais. Que mais? Serviços especiais. Que mais? Serviços de engenharia. E nos serviços de engenharia, nós temos duas espécies que são serviços comuns de engenharia e serviços especiais de engenharia, tá? E aí, toma cuidado, porque pode cair na sua prova. Para os serviços comuns de engenharia, nós podemos utilizar também a modalidade de licitação pregão, tá? Cuidado com isso. Para os serviços comuns de engenharia, você pode utilizar o pregão ou a concorrência. O que vai diferenciar? O que vai diferenciar é o critério de julgamento, tá? Por quê? Porque no pregão a gente utiliza o menor preço ou o maior desconto, tá? Na concorrência, nós podemos utilizar todos os critérios de julgamento, exceto o de maior lance. Então, o que vai diferenciar você utilizar pregão ou concorrência em um serviço comum de engenharia será o critério de julgamento, tá? Beleza. Já falando do critério de julgamento para a concorrência, vamos colocar aqui. Critério de julgamento. Pessoal, qual é o critério de julgamento da concorrência, tá? O critério de julgamento da concorrência que você pode utilizar são todos, tá? São todos. São todos, exceto o maior lance. Por quê? Pessoal, o maior lance, ele é um critério de julgamento exclusivo para o leilão. Não esqueça disso, tá? Beleza. Que mais? A gente também pode falar do rito procedimental. Então, como é o rito procedimental da concorrência? Procedimental. O ritmo procedimental da concorrência é um rito comum. Beleza. Aí, pessoal, só lembrando, tá? Pra gente não esquecer. A gente falou do diálogo competitivo aqui. Aí eu pergunto a você, qual é o critério de julgamento do diálogo competitivo? Qual é? Você sabe? Pois é. Pessoal, a Lei 14.133, ela não definiu expressamente qual é o critério de julgamento do diálogo competitivo. Isso vai depender dos critérios que estarão presentes no edital, tá? Então, toma cuidado com isso também, beleza? Que mais? Vamos voltar aqui agora, vamos voltar. Então, a gente tem uma obra, execução de uma obra, beleza? Se é uma obra, nós já sabemos que a modalidade de licitação é a concorrência e o critério de julgamento pode ser qualquer um, exceto o maior lance. Então pode ser o menor preço, pode ser o maior desconto, pode ser técnica e preço, etc, etc, tá? Beleza. Então, contratação de uma empresa para execução de uma obra rodoviária em pavimento rígido. Ah, eu preciso saber o que é isso? Pessoal, em tese não, tá? Porque essa questão foi específica para engenharia civil. A gente não está aqui para analisar conceitos de engenharia. A gente está aqui para analisar o que a Lei 14.133 prescreve para nós, tá? No valor global estimado de quanto? 30 milhões de reais. Pessoal, aí vamos voltar aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Vou colocar bem aqui, ó. Orçamento estimado. R$30 milhões. Aí eu pergunto outra coisa para vocês. Essa contratação
se trata de uma contratação de grande vulto, lá na lei fala da contratação de grande vulto. Isso é uma contratação de grande vulto? Não. Não. Por quê? Porque conforme a Lei 14.133, contratações de grande vulto são aquelas nas quais o valor supera 200 milhões de reais, tá? Então vou até colocar aqui, ó, vou colocar um asterisco aqui. Contratações de grande vulto, o valor supera 200 milhões de reais, tá? Lembrando que esse valor foi atualizado para quase 240 milhões de reais. Vou até colocar aqui. Atualizado para mais ou menos 240 milhões de reais, tá? Ah, então por que você continua colocando 200 milhões de reais? Porque a lei continuou prevendo 200 milhões de reais. A lei só fala que os valores presentes ao longo da lei, eles terão que ser atualizados, tá? A última atualização que nós tivemos foi essa daqui. Então, o valor das contratações de grande vulto, hoje, conforme o decreto que atualizou, é de quase 240 milhões de reais, tá? É 239 milhões e alguma coisa. Mas na lei continua falando 200 milhões, beleza? Isso aqui foi só um adendo, tá? Por quê? Porque você tem que tomar cuidado. Se a questão colocasse aqui um valor de 300 milhões de reais, seria uma contratação de grande vulto. E se é uma contratação de grande vulto, existe algumas consequências. Por exemplo, seria obrigatória a matriz de riscos, tá? Então você tem que saber fazer essas associações. Por isso que eu estou fazendo essa revisão. Beleza, então vamos lá. 3 empresas especializadas inscreveram-se na licitação, tendo apresentado as seguintes propostas de preço global, tá? Proposta de preço global. Então vamos lá. Empresa A, 21 milhões de reais. Empresa B, 22 milhões de reais. Empresa C, 23 milhões de reais. Beleza. Pessoal, nós temos aqui as nossas propostas. Aí eu pergunto para vocês, como que nós iremos julgar essas propostas? Lembra que nós temos uma obra, vai ser aplicada a modalidade concorrência, e eu falei para vocês que na concorrência você pode utilizar qualquer critério de julgamento, exceto o maior lance, tá? Aí aqui, pessoal, infelizmente a gente vai ter que fazer uma suposição, tá? A questão, ela não falou assim, utilize o critério de julgamento menor preço, utilize o critério de julgamento maior desconto, utilize técnica e preço. Ela não falou, tá? Nesse caso, nós iremos adotar o menor preço, tá? Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, quando se trata de técnica e preço, nós precisamos das pontuações. Então, por exemplo, eu vou utilizar 50% do meu julgamento, vai ser com base na técnica, 50% com base no julgamento. A questão não falou isso. No caso de melhor técnica ou conteúdo artístico, não faz nem sentido para obras, tá? Então, ignora isso. No caso do maior lance, é para o leilão, então não faz sentido também. E no caso de maior retorno econômico, nós estamos falando de contratos de eficiência. Isso daqui é uma obra, então também não faz sentido. O que é que nos sobra? Nos sobra o menor preço ou o maior desconto, tá? Então, nesse caso, na hora que nós formos julgar a proposta dessas 3 empresas, nós faremos pelo menor preço. Ah, pode ser o maior desconto? Pode também. O resultado final será o mesmo, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Critério de julgamento. Menor preço. Ah, poderia ser o maior desconto? Poderia. O resultado final seria o mesmo, tá? Uai, Guilherme, mas se eu posso utilizar o menor preço ou o maior desconto, qual que eu tenho que utilizar? Pessoal, na prática, o que eu recomendo para você na vida profissional
é utilizar o maior desconto, tá? Por quê? Porque quando você utiliza o maior desconto, você evita um grande problema das licitações, que é o jogo de planilha, tá? O próprio TCU já se manifestou no sentido de que as administrações públicas utilizem o maior desconto, porque você evita jogo de planilha, tá? Evidentemente que isso vai ser uma adaptação dos órgãos, tá? Não vai ser rápido de aplicar, mas o maior desconto, na minha visão, é muito bom porque evita isso, tá? Nesse caso aqui eu coloquei menor preço, mas poderia ser o maior desconto, que seria a proposta que resultaria no menor valor, beleza? Então vamos lá. Aí a gente volta aqui. Vamos voltar. Ó, empresa A, 21 milhões. Qual que foi a proposta da empresa A? 21 milhões. Empresa B, 22 milhões. Empresa C, 23 milhões. Aí você, sabe o que você vai fazer? Eu sei o que você vai fazer. Você vai falar assim, ah, Guilherme, é o menor preço. Empresa A, 21 milhões. E aí você vai dar andamento na questão, vai acertar e vai errar. E vai errar. Pessoal, o pulo do gato da questão é agora. É agora. Não cometa esse erro. Não cometa esse erro. Pessoal, é o seguinte. Vamos continuar lendo a questão e nós vamos chegar onde eu vou explicar para vocês. As três empresas apresentaram toda a documentação exigida e foram consideradas habilitadas. Após o julgamento das propostas e a homologação do resultado, a empresa vencedora foi contratada pela administração para executar o serviço. Beleza. Na hora que nós formos realizar o julgamento das propostas, você já sabe, o critério de julgamento que nós utilizaremos nesse caso será o maior preço. Pelo fato de ser o menor preço, né? Desculpa. Pelo fato de ser o menor preço, eu vou escolher a empresa A e ponto final? Negativo, pessoal. Toma muito cuidado, mas muito cuidado. Lá no curso nós explicamos isso daqui e aqui eu vou tentar dar uma resumida, tá? Lá na parte do julgamento das propostas, precisa ser analisado os critérios de execuibilidade. Então você precisa avaliar se essa proposta, se a proposta das empresas que estão participando do processo licitatório, se essas propostas são execuíveis ou se são inexequíveis, tá? Então aqui a gente avalia a inexequibilidade. Ou seja, essas propostas, quais delas são execuíveis? Pessoal, isso daqui é o pulo do gato da questão. Você tinha que saber isso aqui, tá? Então vamos lá. Pessoal, geralmente eu gosto de fazer um quadradinho assim, tá? Você vai entender. Eu acho melhor fazer esse quadradinho, tá? Aí nesse quadradinho eu coloco aqui 3 faixas, tá? Aqui em cima nós temos o orçamento estimado. Então, o departamento do planejamento da contratação daquele órgão fez o orçamento estimado, tá? Aí o que a lei fala? A lei, ela traz para nós 2 faixas, tá? A primeira faixa é 85% e aqui a terceira faixa 75%. Vamos lá. Quando uma proposta será considerada inexequível? Sabe quando? Quando o valor da proposta for 75% inferior ao orçamento estimado. Então, quando a proposta estiver aqui, será considerado o quê? Inexequível. Então, por exemplo, vamos colocar em números simples para você entender. Se o orçamento estimado for de 100 mil reais, se a proposta for inferior a 75 mil reais, essa proposta será considerada inexequível, tá? É isso, pessoal. Não dê bobeira nisso, tá? E quando ela for 85% do valor estimado? Nesse caso, a lei fala assim, entre 85% e 75% será exigida uma garantia adicional.
quando for nessa faixa aqui, ou seja, de 85% a 75% do valor do orçamento estimado terá que ser exigida uma garantia adicional. E abaixo de 75%, inexequível, ok? Aí, pessoal, toma cuidado, isso aqui que eu vou falar é mais avançado, tá? Eu não acredito que vá cair na prova do TSE unificado, eu acredito que vá cair em concursos maiores, tá? Maiores não no sentido de maior ser um concurso melhor, não, mas em concursos mais da área de controle externo, para concursos de tribunais de contas. Mas é o seguinte, essa inexequibilidade, tá? O TCU, ele já se manifestou que essa inexequibilidade, ela é relativa, tá? Existe um acordo de 2024 que trouxe esse entendimento. E basicamente, eu vou só fazer uma explicação rápida, tá? Se a empresa, mesmo que ela dê uma proposta que seja menor que 75% do orçamento estimado, e, nesse caso, seria considerada inexequível, o TCU fala que a empresa ela pode demonstrar, olha, se você demonstrar que você conseguirá executar o objeto com esse valor, então beleza, tá? Então, para o TCU, essa inexequibilidade, ela é relativa, tá? Para você, eu acho que não vale a pena você ir a tão fundo assim, tá? Considere o que está na lei, beleza? A lei fala que abaixo de 75% do valor do orçamento estimado é inexequível, tá? Beleza. Outra coisa importante. Isso daqui, pessoal, é válido para obras e serviços de engenharia, tá? Então isso daqui, ó, obras e serviços de engenharia, tá? Então toma cuidado. Se a sua contratação for compras, a lei não traz esse percentual de 75% de inexequibilidade, tá? Esse percentual de 75% e 85% é para obras e serviços de engenharia, tá? Beleza? Isso daqui é o pulo do gato. Vamos lá. Aí, pessoal, vamos voltar aqui. O nosso orçamento estimado, ele é de quantos? Ele é de 30 milhões de reais, tá? Então vamos calcular. Qual que seria a inexequibilidade, tá? O valor inexequível. Vamos lá. Valor inexequível. O valor inexequível será de quanto? 75% do orçamento estimado, que é de 30 milhões de reais, tá? Ah, Guilherme, eu tenho que saber fazer conta? Gente, isso aqui é uma conta de multiplicação simples, tá? Se cair na sua prova, você tem que saber fazer, tá? Beleza. O resultado aqui, eu já vou colocar direto, deu 22 milhões e 500 mil reais, tá? O que é que significa isso? Que qualquer proposta abaixo de 22 milhões e 500 mil reais será considerada inexequível, beleza? Aí a gente volta. Tem alguma proposta abaixo de 22 milhões e 500 mil reais? Vamos lá. Empresa A, 21 milhões. Tchau. Empresa A desclassificada. Por quê? Porque o valor é abaixo de 22 milhões e 500 mil reais. Empresa B, 22 milhões, ou seja, abaixo de 22 milhões de reais e 500 mil, 22 milhões e 500 mil reais, tá? Então a empresa A e a empresa B, elas foram desclassificadas. Vamos colocar aqui, ó. Empresa A e B desclassificadas. Por quê? Porque as suas propostas possuem valores abaixo do limite de inexequibilidade, tá? Então são propostas inexequíveis, tá? Então qual foi a empresa vencedora? Empresa C. Empresa C vencedora. E aí, pessoal, vamos colocar aqui, ó, valor do contrato.
Qual que vai ser o valor do contrato? Vamos voltar lá. O valor do contrato será... Qual que é o valor da proposta da empresa C? Tá aqui, ó. 23 milhões de reais. Então, o valor do contrato será de 23 milhões de reais, tá? 23 milhões de reais. Ah, Guilherme, já cheguei na resposta? Não, pessoal, a gente está revisando, tá? Estamos revisando. Vamos voltar aqui. Beleza. Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item seguinte com base na legislação e normativos que disciplinam a fiscalização e controle de execução de obras e serviços rodoviários e respectivos editais de licitação e contratos. Então vamos lá. No caso de aditivo contratual decorrente de aumento de extensão de rodovia, motivado unilateralmente e justificado pela administração, a empresa contratada para executar os serviços fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos de até 5,25 milhões no valor do contrato atualizado. E aí, pessoal? O que vocês acham? Pessoal, primeira coisa, a administração pública, pelo fato dela atuar sobre a égide do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, a administração possui prerrogativas, tá? Que prerrogativas que são essas? São inúmeras prerrogativas, mas, por exemplo, nós temos extinção unilateralmente do contrato, extinção unilateral do contrato. Então, a administração, ela pode extinguir um contrato unilateralmente, fiscalizar a execução do contrato. Então, a administração, ela tem um fiscal de contrato que está lá na execução contratual, fiscalizando os serviços da contratada. Isso é uma prerrogativa, tá? E existem outras prerrogativas. Uma delas são as alterações unilaterais do contrato. Basicamente assim, pessoal, vamos imaginar que aconteceu essa situação aqui. Houve um aumento da extensão da rodovia. Então vamos imaginar que o contrato previa, tá? Que a rodovia, tô fazendo aqui uma rodovia, tá? Ó, isso aqui é a sinalização. Vamos imaginar que essa rodovia era 100 quilômetros. Só que aí, por algum motivo que ocorreu após a execução do contrato, foi necessário aumentar essa rodovia em mais 20 quilômetros, ou seja, estender mais 20 quilômetros dessa rodovia, acrescentar, tá? E aí, pessoal, a administração tem a prerrogativa de uma alteração unilateral para que a contratada ela seja obrigada a cumprir com essa alteração, tá? Mas isso existe limites, tá? Então vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Ixi, nem tem espaço aqui mais, né? Vou fazer aqui embaixo, ó. Vamos lá. Alterações unilaterais. Alterações unilaterais. Vamos lá. Pessoal, nós temos dois tipos de alterações unilaterais. As alterações qualitativas e as alterações quantitativas. As alterações qualitativas são aquelas que você muda a especificação do objeto. Então, por exemplo, eu fiz uma contratação de compra de veículos. Eu comprei uma frota de 200 Toyota Corolla para o meu órgão, tá? E aí, no meio da execução contratual, você optou, né? Você decidiu por alterar a cor de alguns Corollas. Então, você pegou lá 20 Corollas
e a cor dele você alterou, você pediu para mudar a cor. Era uma cor branca, um Corolla branco, passou a ser um Corolla preto. Isso é uma alteração qualitativa. Por quê? Porque você mudou a especificação, tá? Já nas alterações quantitativas, o nome já fala, houve um acréscimo ou diminuição de quantitativos. Então, no exemplo nosso de frota de veículo, vamos imaginar que ao longo da execução contratual, você precisou de mais 20 Corollas, você teve que aumentar. Então, isso é uma alteração quantitativa, tá? Isso é uma alteração unilateral, porque decorre das prerrogativas da administração, tá? Só que aí, pessoal, o negócio não é tão bagunçado assim. Por quê? Porque existem limites, tá? Esses limites, até que chegue a esse limite, a contratada é obrigada a aceitar, mas existem limites, tá? Então vamos lá. Para o caso de obras, serviços e compras, os limites para acréscimos e supressões, ou seja, e diminuições, o limite é de 25% do valor do contrato, tá? E para o caso de reformas, reforma de edifício ou de equipamento, o limite para acréscimos é de 50%, tá? Então, como regra geral, para obras, serviços e compras, se você quiser acrescentar ou diminuir dentro do limite de 25% do valor do contrato, você pode, porque é uma alteração unilateral. A contratada vai estar obrigada a aceitar. E para o caso de reformas de edifício ou de equipamento, você pode acrescentar até 50% do valor do contrato, tá? E aí você pode se perguntar, por que para reformas o valor é maior? Pessoal, o legislador pensou nisso porque nas reformas existe uma imprecisão nos quantitativos, tá? Então, é plausível que você deixe como um valor maior para que em um futuro aditamento contratual você tenha margem para acrescentar os serviços, tá? Então, pessoal, é o seguinte, no nosso caso é uma obra. No nosso caso, nós estamos acrescentando. Então, qual vai ser o limite máximo que eu posso alterar esse contrato? 25% do valor atualizado. Então, vamos fazer as nossas continhas, tá? Então, vamos lá, ó. 25% do valor do contrato, qual é o valor do contrato? 23 milhões de reais, tá? Fazendo a conta, vai dar quanto? Vai dar 5.750.000. Então, a administração vai poder acrescentar nesse contrato até 5.750.000, tá? Até esse valor aqui de alteração unilateral, a administração poderá fazer e a contratada é obrigada a aceitar. A nossa questão falou quanto? Vamos olhar aqui. Vamos voltar. Então, olha só. Então, a contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos de até 5,25 milhões, errado, 5,75 milhões de reais, tá? Gabarito errado. Pessoal, essa questão, por qual foi o pega dela? A maioria das pessoas respondeu que a empresa vencedora dessa licitação era a empresa A, que seria 21 milhões de reais. E aí você colocando 25% de 21 milhões de reais, a questão se torna certa, tá? Mas a questão tá errada, porque o limite é de 5,75 milhões de reais. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiz com muito carinho essa aula aqui, revisamos muitas coisas, tá? Tenho certeza que pode te ajudar na prova, tá? Se você quiser algum outro tipo de questão, alguma outra situação que você tenha dificuldade, comenta aqui que eu posso ver o que eu faço, beleza? Então, pessoal, se você gostou, curte, compartilha, me segue lá no Instagram que eu tô postando uma questão por dia até o dia da prova do TSE unificado.
Qualquer coisa, manda mensagem para mim, meu WhatsApp tá aqui. Se você quiser o curso completo de gestão de contratos, nós estamos com mais de 90 aulas. Eu tenho certeza que é o curso mais completo do mercado, com todo respeito aí aos meus outros colegas que também são professores. Mas é isso, tá? Se gostou, qualquer coisa, estamos aí e fui!